Lunari, uma terra próspera, criada a partir da luz da deusa. Todos os tipos de raças vivem lá, lideradas pelos seus reis para manter o equilíbrio de lá. Entretanto, exceto por um jovem rei demônio que estava acima de todos, tinha um poder para se igualar a um deus. Ele não queria dividir do seu poder, entenderam? Tá bom. E dali, ele já estava em guerra. Ele observou várias pessoas que estavam 1 quintilhão de quilômetros longe dele. E essas pessoas estavam sendo cativadas por uma heroína, dizendo que todos eles deveriam deixar suas diferenças de lado e lutarem ao lado dela. E assim gritava, dizendo que deveriam ter um motivo como matar o Lorde Demônio. O primeiro já deu uma cagada. Uma elfa diz ali que ela espera não morrer, mas aparentemente o namorado dela fala que ele vai lhe proteger. Com um boga na mão, certeza. Mas o cara é pouca gente, né? Tipo, que tem bastante, aí o rei do nome não vai conseguir matar, não, porque não é bastante, né? Vão ganhar na quantidade. Na hora que o figurante lourinho tava pensando que eles iriam ganhar na quantidade, vral, do nada, gurizão. Aparece o Lorde Demônio na frente deles. E eles entraram em choque. Como que ele conseguiu chegar tão rápido lá? E ele vai dizendo a todos que todos eles ficarem junto que nem um bando de formigas só facilita, né? Porque daí é só soltar um poderzinho que todo mundo evapora do nada. Na mesma hora, o companheirismo que todo mundo tava de conseguir matar o Lorde Demônio já acabou. Todo mundo só é regado com um boga de fora falando que não dá pra matar o cara. O cara me apareceu do nada, de uma questão de velocidade de segundos. Ele tava lá no Reino Demônio e apareceu ali. Como só se não bastasse esse poder roubado dele, ele vai e invoca vários portais do céu. Aqui acabou, tava todo mundo morto. O figurante deu uma olhada pra cima e já pensou, não dá pra correr. Aqui nós já fica e já vamos morrer todo mundo aqui junto mesmo, não tem pra onde correr. Mas daí, do Neida Vral, uma luz é cortada ao vento e a heroína aparece, gritando pra ele parar. Foi questão de segundos, até ela chegar até ele e começar uma batalha épica. E bota épica nisso aí, guri. O Lorde Demônio até tentou defender com escudo de luzes, mas ela contra-atacou e quebrou o seu escudo. E aí virou uma porradaria do caralho, meu compadre. Soco de direita, da esquerda, espadada, raio de luz pra cá e raio de luz pra cá. Era tanto brilho de raio de luz que eu nem sabia onde é que eu tava vendo aqui. Olha lá, olha só, olha que legal. Olha lá, olha só. E nessa sequência de golpes, um monte de soco pra todo lado e vários efeitos naturais, cada um ficou ao seu lado. Deram um tempo. A heroína aparentemente estava bem, apenas com alguns arranhados ali, mas nada demais. E o Lorde Demônio tinha o seu escudo quebrado. Literalmente, até a sua roupa estava destroçada. Ele mesmo não conseguiu compreender como essa garota conseguiu quebrar a sua roupa, que é feita de um nível muito além da compreensão humana. E logo a pergunta, por que ela é tão forte? Da onde é que ela tirou esse poder? E ela quieta sem lhe dizer nada. E ele continuava a falar que um mero mortal como ela não pode ter esse tipo de poder. Não pode ter. E logo ela lhe diz enquanto a resposta, gritando, falando que isso é algo que ele é incapaz de compreender, Lorde Demônio. Nunca entenderá. Então, o que é tão incapaz dele entender? Diga a ele. E no exato momento no caso, né? Atropelei aqui um pouquinho. Ela fala que o poder que ela tem... Aí ele interrompe, falando ali que não há nada nesse mundo que ele não possa compreender, não sei o que lá. E ela diz por fim que o poder que ela usou foi do amor, amar. Ficou até envergonhado de falar isso aí, ó. E é aqui, meus compadres, que começa a nossa saga, meus compincha. Sim, vamos à busca do amor. Já falei pra vocês, fica de olho que o Mano Virgem vai ensinar vocês a como conquistar a morena. Pega a visão. Queria que você fosse a farinha do meu pacu. Aí o coitado começou a entrar em crise de pânico. O que é amar? Ele não sabe nem qual é o significado dessa palavra. E na hora, ele pensou, tu destruiu a minha armadura com o poder de ametista adamantite do Minecraft com o poder do amor. E ela para, fica envergonhada, dá uma coradinha e grita, falando que é exatamente isso que ele tá pensando, o poder do amor. Nesse caso, ele até iria dizer algo enquanto resposta dela, mas ele entra em choque, porque ele não sabe o que é. Até chega uma conclusão na sua cabeça que poderia ser algum poder incrementado na armadura, mas não é só isso aí. É algo mais do que só o poder de armadura. Coitada da heroína dá uma pensada e fica com dó dele, né? Falando ali que ele não deve nem saber o que é o amor e que provavelmente ela deve estar certa
nessa ocasião aí. E ele entra em crise de novo, chegando a só um pouquinho ali. Porque ela descobriu que ele não sabe o que é o poder do amor. Aí acabou. Um falando de lá que ele não sabe, e ele falando que ele é um Lorde Demônio poderosíssimo, que ele sabe o que é exatamente isso. E assim ele só recua da guerra, o que era pra ser uma batalha épica, né? O que já tava perdido também, né? O segurante já deu uma cagada no boga ali que ninguém mais queria lutar. Ela só queria cair um pouco no fight com ele, umas porradinhas de leves assim. E ainda teve que falar uma coisa totalmente vergonhosa na frente dele. E do outro lado do continente, o Reino Demônio, com 2 luas no céu, bastante diferenciado. Lá dentro, uma das serviçais do Lorde Demônio tava dizendo ali pro seu general que o Lorde Demônio voltou da guerra e não brigou com ninguém. Era impossível. Não tem como o Lorde Demônio ter ficado sentado ali olhando pro céu sem ter batalhado com a heroína. Ele perdeu já assim? Chegando um pouco mais perto, o teu general diz que ele tá dizendo algumas coisas em voz baixa. E não dá pra compreender, a não ser que você fale esse mandarim que tá escrito aqui, ó. Cala a boca, babaú. Aí na hora ele chega na conclusão, dizendo em voz alta que ele realmente é incapaz de amar. Mas o que é o amor ao final? Ele fala que ele ama a guerra. Será que isso conta como amar também? Teu general escuta e entra em choque. Provavelmente ele deve saber o que significa, mas ele não vai interromper o teu Lorde Demônio, né? E logo ele se levanta, dizendo que havia decidido e iria correr de lá. E sumiu. Numa questão de velocidade, sumiu. Teu general teria conversar com ele, mas ele teve que voar atrás dele, dizendo pra ele esperar, porque ele não deveria fazer nada precipitado. Que qualquer coisa que ele precise, ele vai continuar ao seu lado. É na hora, o Lorde Demônio apenas diz que vou encontrar o tal poder chamado amor. Como assim? Você vai procurar quem? Do amor de quem? Decidido, ele foi diretamente pro reino dos humanos, se infiltrou lá dentro. Uma comunidade normal, nada muito além do padrão. E lá, ele até comenta que foi fácil ter entrado no reino dos humanos. Se fosse preciso matar todos, nem precisaria ter tanta dificuldade assim. E pra ter uma visão, pra entender qual está o poder do amor, ele ativa o teu olho demoníaco. E vê um pouco mais de cima, nessa visão, ele viu que os grandes primórdios aprenderam com o grande Virjola como dar em cima da morena. Faça o seguinte. Só queria que você fosse a farinha do meu pacu. Aprenderam? Continue fazendo assim que um dia vai dar certo. Na hora ele chega na conclusão que provavelmente deve ser assim que se faz. Joga a mina contra a parede e fala que eu quero casar com ela. Simples assim. Esse é o poder do amor. Ele dá uma olhada e vê uma sacerdotisa que tava à tua frente. A sua primeira vítima. Ele precisa estar sozinho com ela. E aquele é um alvo perfeito. E rapidamente ele vai e já coloca a mão no ombro dela dizendo que gostou dela. Assim, no vento mesmo. O cara nem conhece a garota e já vai dizendo isso. O problema é que ela é a nossa heroína. E o Lorde Demônio já deu uma cagada de leves, assim. De todas as pessoas tinha que ser ela. Aí, dando só uma voltinha, vocês lembram que o general tinha ido juntamente ali com o Lorde Demônio, né? Ele tá perdido no meio da multidão. A heroína pergunta se realmente ele acabou de falar que gostou dela. E ele só pensava que isso é ruim. Provavelmente ela só não descobriu que ele é o Lorde Demônio ainda porque a aparência dele é a forma humana que ele está utilizando. E isso vai ser muito humilhante. Ele até chega a pensar na cabeça dela falando que ele não sabe qual tal é o poder do amor, mas isso vai acabar com a cara dele. Então ele tem que inventar alguma desculpa plausível pra poder dizer pra ela que não é nada do que ela está pensando. E vem na cabeça. Ele fala que quer dizer que gosta do seu estilo de batalha e que é impressionante como ela muda de combate corpo a corpo a combate explosivo. Só eu tô pensando aqui que esse cara é burro demais pra ser verdade ou sei lá. Tava óbvio, tava na cara. Ele simplesmente me fala que ela é boa no combate sendo que nem conhece a mina. Pronto, na hora ela descobriu que ele era o Lorde Demônio. Ou talvez um cara que ela havia lutado lá no passado e rapidamente ela foi e se afastou dele, porque isso era perigoso. Só tem uma pessoa nesse mundo que saberia sobre o seu estilo de batalha, que seria o Lorde Demônio, mas ela não acredita que poderia ser ele. E pergunta se realmente é corajoso de dar as caras lá pela cidade, a capital. Lorde Demônio chamado Dazael. Mas não era apenas o nosso Dazael que estava lá pensando o que seria esse tal poder do amor. Até a própria heroína estava em crise. Ela disse aquele dia que o poder que ela estava utilizando era o poder do amor, mas vamos considerar, não é porque caralhos que ela tinha uma ideia na cabeça que ela iria dizer uma coisa boa. Deu pra entender? Eu também não entendi. Ela real disse uma coisa clichê pro Lorde Demônio Dazael e agora tem que arcar com as consequências. Mas aí, espera. Ela começa a dar uma analisada um pouco sobre aquilo e que ele tinha fugido da batalha na noite passada. Será que ele tá preparando alguma coisa pra poder, sei lá, armadilha pra ela? E isso não irá acontecer. E rapidamente ela começa a soltar uns
os raios de luzes e emana uma energia estrondenta de teu corpo. O que chega a dar um pouco de medo, né? Ele não quer cair na porrada agora, só quer descobrir o poder do amor lá que ela tanto falou. Todo mundo que tava em volta já percebeu que aquele calor, aquele poder era Santa, a heroína. Todos começaram a ficar em volta e a briga não ia dar muito certo ali não, né? Esse era o problema. Todo mundo tava chegando perto dela, falando pra ela abençoar eles, mas ela estava emanando energia pra poder lutar contra o Lorde Demônio, que agora ela tá presa no meio dos caras lá no meio lá e ninguém quer deixar ela sair. Aqui acabou a briga. Ela até tentava falar pra todos ali pra sair de perto dela, mas adivinha, né? Ninguém saiu de perto dela. Ninguém tava a ouvindo. E ela pedia ajuda. Baixo. E rapidamente Dazael foi e se aproximou dela, agarrou a sua mão e a puxou. Não deu tempo muito dela pensar. Só sei que nessa fração de segundo, ele estalou os seus dedos e desapareceram da área que estavam. O que inclusive ele foi diretamente parar dentro do seu castelo, do reino demoníaco. A cabeça dela tava girando tanto que nem mesmo ela tava entendendo do porquê que ele tava acontecendo. Mas não precisamos entender, né? Basta observar a cena. Tá indo mais pra frente do que eu pensava, hein? E rapidamente ela foi e pulou dali dizendo o que ele tava fazendo e por que ela tava dentro do castelo dele. Mas isso aconteceu por acaso, né? A última coisa que ele marcou como lock point foi lá onde é que ele tava, no quarto dele. E sim, eles estavam dentro do cartelo, né? Nem castelo, cartelo. Botando uma piazinha sortada. Aí ela começou a gritar, falando que acha que vai acreditar que eles foram pra lá porque queria ajudar ela. E ele fala que é pura verdade, não tem nada mais do que a verdade. E dali ela puxa uma espada dimensional que sai diretamente de um portal de raios e poderes. E fora do quarto estava tua empregada, perguntando por que a voz do rei estava juntamente com outra voz lá dentro. E para verificar, ela abriu a porta e diz o com licença, dizendo que achou que eles estivessem em viagem, não achou que estava lá dentro. E quando ela os viu, não tava muito legal lá dentro não. Ela imaginou outra coisa e saiu correndo de lá pra cá falando que deveria se desculpar a sua majestade porque não queria ver. Sendo que na realidade ele só tava caindo na porrada com a nossa heroína. Pode falar, se eu não mostrasse que eles estavam caindo na porrada, você ia pensar em outra bosta, né? Sua mente poluída, miserável. Tua mente tá mais suja do que desse cara aqui, ó. Tamo aqui na van dos caras mais bonitos. Caralho, meu, carro rico fresh frontal, mané. Nunca vi isso, mané. Que celular é esse, BK? Mudando de novo pra um outro lugar, no reino dos humanos, a heroína já tinha voltado lá pro seu quarto. O que lhe falta de sorte é o que ela tem de azar. Cansada, ela deitou na sua cama e ela quase caiu na porrada com o Lorde Demônio. Mas mais um pouquinho ela também conseguiria destruir a cidade. Tinha muito gente do lado, não ia adiantar brigar lá no meio. Ela acabou saindo de lá depois de ter acontecido muita confusão. Mas ela não precisa pensar nisso agora, porque ela tem aulas na academia e precisa voltar a estudar. Enquanto ela pensava no Dazael, rapaz, meu bichinho já tava na frente da janela dela já, o cara tá stalkeando a mina, só pode. Mas ela não percebeu. E essa é a Academia da Deusa Estela, instituição educacional da Igreja Sagrada. A heroína também é uma estudante de lá e comenta em seu pensamento que ela estava cansada, enquanto duas figurantes lá atrás estavam apaixonadas por ela ser única, ter um poder estrondoso, todo mundo quer ser igual a ela. No meio daquilo tinham chegado os novos alunos da igreja da capital do sei lá do que, esse nome aqui que você está vendo. E ela até se perguntava do porquê tinha tantas pessoas lá embaixo, e alguém lhe responde falando que hoje é dia de admissão de novos estudantes na escola. E ela ouviu dizer que muitos jovens talentosos se inscreveram porque se inspiraram na nossa sacerdotisa milagrosa, maravilhosa e lindosa. É tanta puxação de saco que é perigoso o saco da mina cair, cara. E eu espero que ela não tenha, né? Imagina que é as bolas do nada. Leite! No vídeo passado eu tinha parado na parte mais importante do Monra. E não, eu não vou ficar a vida inteira fazendo vídeo de 14 a 10 minutos. Eu tenho que resolver um problema no canal de retenção aqui que tá me quase fazendo dar uma cabeçada no monitor, velho. Não tem como, o bagulho tá ruim pra caralho. Fiquei até rouco, só pra você ver ó, como é que tá o nível. Se formos de onde paramos, o Lorde Demônio acabou de chegar na academia. E é claro que a nossa Urina não sabia que ele iria pra lá, né? Mas também não sabia que ele tava lá. Ele tava lá em Cuidinho no meio. E quando ela parou pra poder dar uma olhada, tava lá o safado, escondido, entre aspas, né? Juntamente com o teu general. Pergunta ali, ó, o teu rei, do porquê que ele tá no meio daquele bando de inútil, né? E em resposta ele fala que acidentalmente ouviu dizer que a academia estava investigando sobre a resistência ao que é da heroína. Como assim? Heroína? Residência? Seu general não sabia, mas o Lorde Demônio precisava saber qual era esse poder tal do amor. Até eu tô curioso agora, mas mostrei pra vocês no vídeo passado, não mostrei? Como chegar na morena. Queria que você fosse a farinha do meu pacu.
E nessa, o general ficou comovido. Até chegou a eslágrimaçar os olhos. Você realmente é um cara de valor e princípios. Se não fosse você dizer que estava procurando o significado do amor, eu não entenderia. E assim ele faz essa... Por que ele tá soltando um monte de poder, um monte de medo de gente? E agora vinham os testes. Pra entrar numa academia, é como se fosse entrar em uma escola militar. Tu precisa de aprovação. Sem provas, você não consegue entrar em local requisitado. Entenderam? Então vamos diretamente para os testes. E nós precisamos do que aqui? Vamos dar uma olhada. Oferenda baixa, oferenda alta? Claramente aqui já é uma classe alta e classe baixa, pra quem tem dinheiro e quem não tem. Mas o nosso Lorde Demônio da Azael, ele tem uma pedrinha mágica que pode colocar ele na classe alta. Ou pelo menos era assim que ele pensava, porque quando ele foi arrancou aquele monte de bola mágica e colocou em cima da mesa, rapaz, é como se fosse um câncer pra mina que tava fazendo os testes ali. E vi até explicação aqui do general do Lorde Demônio, dizendo que aquelas pedras são transformadas em sei lá o que, tem muita pureza e são raras no mundo do Reino Demônio, e eles começam a exorcizar as pedras pensando que tinha um dianho no meio da pedra. E assim eles foram parar diretamente na classe baixa. Toma. A classe baixa precisava fazer o pior dos piores, né? Tinha o teste pra classe alta que eram mais fáceis, que eram esses aqui. Os alvos precisavam ser acertados, mas esse não era o problema. A distância do alvo. E todos aplaudiram ali o tal do Roland, o melhor e mais prodígio da academia. Roland. Tô achando que é legal outra coisa. Essa é a oferenda baixa. Quer dizer, oferenda alta. Quem dá muito dinheiro tem que bater lá de frente ali, ó. Pertinho. E a oferenda baixa, olha isso aqui, amigo. Olha a distância que tu tem que acertar aqueles bagulho. Não tem como nem me dizer que isso aqui realmente tem como ser acertado. A não ser que ele não fosse o protagonista. O Roland saiu de lá e foi até zoando com o nosso Lorde Demônio, falando ali que ele é um camponês. E as minas fortavam arrancar a carcinha e mostrar pra ele. Olha, bicha desgraçada. Aí ele dá uma pensada assim e fala: o poder do amor também é classificado pelo nível de poder que você tem? As garotas quase tiraram a carcinha lá pro Roland, né? E na hora ele ativa o modo sério, soco sério. Lança ali uma caralhada de meteoro do céu, meu compincha. Que se isso pegasse no básico da academia, a academia iria desaparecer. Todo mundo preocupado da onde veio essa magia antiga e o general do Lorde Demônio pensando que esse é um poder muito raro. Que porra é essa? A heroína na mesma hora saiu no bode velocidade, não sei da onde é caralhos que ela tava, e foi avançando pra poder parar aquele monte de bola que tava caindo do céu. Aquele ia acabar com o planeta Terra. E ela ativou uma área de escudo gigantesco que evitou das bolas de meteoros caírem na área da academia, que iria destroçar totalmente ela. Quase não deu, mas ela conseguiu segurar. Puta, pé da vida, a heroína foi até ele, já querendo tirar a satisfação, né? Já meteu ele puxou na camiseta e pergunta pro otário o que ele tá fazendo. Quer acabar com todo mundo lá dentro? Se não fosse a barreira dela divina, isso aqui tinha acabado em questão de segundos. E aí, tu vai falar pra mim que tu tá fazendo ou não? E ela começa a brigar mais ainda com ele, né? Falando ali que ele sumiu do nada, e aí apareceu na cidade, quer destruir a academia, e todo mundo ali ficou boquiaberto, porque ela comenta que ele teletransportou ela pra sua cama. Tá certo isso? Aqui acabou. E ela se esqueceu que ela tava falando isso em voz alta. Aí chegou logo a administradora ali do todo o projeto e pergunta realmente... pergunta se por acaso eles podem conversar em um local reservado, né? A Eurina não aguentou. Ficou toda envergonhada e depois que ela percebeu que tinha muita gente ao seu lado, falou em voz alta. Mas ela tenta recusar, falando que nada aconteceu entre o Rei Demônio e ela. Mas ela pensa de novo, será que ele foi até lá porque ele queria acabar com toda a escola? E se eu disser para todos que ele é o Rei Demônio e todo mundo ficar sabendo? Então ela se conserta. E o Dazael entra na sua frente, falando pra garota dos testes que ele pode fazer de novo, porque a outra ali atrapalhou ele tacando a barreira. Não deu pra acertar os alvos. Ainda bem que não acertou. Entretanto, a verificadora dos testes comenta que não tem como fazer de novo, porque só é permitido fazer uma vez, então não tem o que fazer. E ela comentou sobre o Dazael tá em relacionamento com a heroína e diz que pode até chegar a dizer que pode deixar ele fazer de novo. Eu também sei conjurar meteoro. Se eu fazer um negocinho assim, cai meteoro do céu e eu passo rapidão, quer ver? E o generalzinho pegando a barca, né? Como sempre. E alguns dias depois de terem se passado, adivinha? Dazael e seu general conseguiram passar com maestria. O brabo do brabo, guri. Precisou nem fazer o teste de novo, né? Só de falar que conhecia a heroína. Puxa saco do general dele, até fala que ele ficou bonito com aquele semblante ali no seu uniforme, não sei o que lá. Mas agora que ele foi notar, aquele semblante é o selo da sacerdotisa da casa real. Então ele fica nervoso e joga fora o selo, porque eles não querem esse selo neles. Mas Dazael não liga muito pra esse tipo de coisa não, né? Ele tá cagando e andando, ele só quer saber do
tal poder do amor. E todos que estavam em volta ficaram preocupados, porque aquele foi o cidadão que tacou meteoro na... Eita porcaria, vão matar ele. E aqui já veio as perguntas. Enquanto eles caminhavam pela escola ali, ficavam se perguntando qual o tipo de treinamento que eles davam para aquelas crianças da escola. E daí, rapidamente, logo o Dazael manda o seu general parar, porque ele sentiu um pressentimento bizarro. Só que o general começou a pensar e lhe pergunta o que aconteceu, qual o tipo de perigo, alguém está com a presença maliciosa? E sim, tinha aquela garota lá no canto, lá no fundo da aula, tá querendo matar nós. Não sei porquê, mas quer matar. Acabou totalmente com a reputação dela, né? Tanto no colégio, quanto ele queria quebrar todo mundo na porrada lá com o meteoro. Mas a verdade ele não queria isso, e ele só ignora ela e vai embora. E ela fica nervosa. Mas mesmo assim, ela vai atrás dele, dizendo ali que ela não vai deixar que eles a ignorem, e eles continuavam correndo dela. É, aqui desapareceram. No primeiro beco que eles conseguiram entrar, sumiu. E daí logo ela começava a chorar, dizendo: por favor, para, deixa eu conversar com você. Começou a chorar como se realmente fosse uma criança, porque todo mundo perguntou sobre a verdadeira intenção dela com o cara lá, o Lorde Demônio. E assim ela se agachou no chão, perguntando o que estava acontecendo com ela. Ficou triste, de verdade, agora mesmo ela chegou a chorar, faltou chorar que nem criança mesmo. Então Dazael não se aguentou e foi até ela pra conversar, dizendo ali o que ela quer dizer com ele. Pode dizer logo na sua cara. E ela fica impressionada e rapidamente se levanta, dizendo ele que antes de teleportar, ele ouviu dizer que ela queria conversar, então vai, fala logo. E na hora que ele ia comentar que ela tava chorando, olha o pisapé vindo de lá pra cá. Tá vendo, rapaziada? Quando tu menos espera que a novinha quer o que tu quer, na verdade ela quer outra coisa. Dinheiros, money. Fez algum sentido o que eu falei? Não. Veio com um pisapé de lá pra cá, meu amigo, que era pra ter pegado bem na bica do zóio. Foi tão forte que o estrondo do evento chegou a pular do outro lado da academia, dizendo ela que ainda assim ela vai lhe descer na porrada. Mas o problema é que ele é o Lorde Demônio. Claro que ele não deixaria que essa pisapé pegasse nele tão facilmente assim, e ele segura com apenas um dedo. Ela só ficou nervosa e o bateu porque ele falou que ela tava chorando e ela comenta que ela não tava. E aí começou a picuinha deles. Até chegar num certo momento que ela fala que ele arruinou a vida dela, a reputação dela na academia, por dizer que estava na cama com outra pessoa, sendo que na realidade só salvou ela de uma briga de comunidade. E em resposta, ele fala que não era a intenção dele deixar que os outros pensassem nela dessa forma. Ela é uma pessoa divina, com a graça do Senhor Deus. Ele ficou tão envergonhado ao ponto de não conseguir falar qual era o seu objetivo na academia. E ele fala sobre o verdadeiro amor. Por esse motivo ele foi até a academia. E ela trava, porque ele fala que ele quer conhecer o poder do amor. Mas da onde que ele vai tirar esse poder pra poder conhecer se não existe? Aí ela não sabe se ri ou se chora da cara dele. E assim ela fica quieta e finge que não aconteceu nada. Então logo vaza falando que ele é o Rei Demônio. Então ela vai tentar não confiar nele, mas ao mesmo tempo vai confiar. Entendi. Mas por alguma razão, ela sente que ele está falando a verdade. Ele quer buscar esse tal poder do amor. Que ela só não riu da cara dele porque tem que manter as aparências aqui. Então por enquanto ela fala que vai deixar ele fazer o que ele quiser, mas ela jura que vai ficar de olho nele a cada seguinte momento. E também diz, de forma séria, que se ele machucar alguma pessoa no reino, ela vai continuar a sua luta com tudo que ela tem e vai o derrotar. Ela fala que promete que vai derrotar ele. Sim, conseguiu mesmo derrotar o cara. Parou o chute com um dedo. Roubado demais. Porém, ele fala um obrigado pra ela, o que ela não esperava receber dele, e ele diz o nome dela, que só agora sabemos que o nome dela é Silvia. Bonitinho o nome, hein? A Silvia fica paralisada, sem dizer nem o A e nem um B. E por alguns segundos ela volta a dizer, dizendo que ele não deveria chamar ela, o nome dela tão casualmente assim, não ter essa intimidade. Ah, então tu quer que eu chame o que de heroína? É, pronto, fortou rosnar pra ele. Ele mandou falar que é... Dias depois, voltaremos para o reino demoníaco, Castelo de Dazael. Uma das suas empregadas estava ali andando, até alguém chamar a sua atenção. Esse que por sua vez é o segundo general do exército demoníaco, pergunta se o rei demônio não voltou até agora, do porquê ele não encontrou em nenhum lugar. Em resposta, a empregada lhe diz que o rei está realmente estranho ultimamente, mas da última vez que ela o viu, ele estava com uma garota no seu quarto. O mal entendido ficou até mesmo dentro do castelo dele, porque como que ele poderia
trair com uma pessoa sagrada, a sacerdotisa, e logo a porta vai e abre, assim tapando totalmente a conversa que eles estavam conversando. Uma pessoa se entra e eles escondem atrás de um pilar que estava ali. Só que eles não pararam muito para notar quem era de verdade e viram apenas o semblante da escola real no teu ombro ali. Pulso, ombro, sei lá que porra que é isso aqui. É o pulso do cara. E rapidamente pularam pra direção dele e meteram uma bica bem na cara do Dazael. Tá, porra, imagina se chega uma visita na tua casa e tu socando na boca dela. Melhor sensação. Por sorte, esse não era o Dazael. O que seria até incrível o soco pegar no Dazael assim. Era na verdade o general, que diz que é apenas ele. Aí ele pede desculpas, começa a picuinha de um outro querendo cair na porrada, vem pro soco e tudo se apazigou. E a nossa enfermeira, velho. Eu ia falar enfermeira. Empregada, caralho. E em resposta, o segundo general comenta que ele achou que seria algum tipo de infiltração na base pelo jaleque e a roupa que ele tava usando. Mas na verdade o tipo de infiltração foi outro tipo de infiltração. Acompanharam o Lorde Demônio e entraram na academia real. Aí não sei porquê, mas a conversa do Neida mudou pra uma puxação de saco aqui. Nada muito relevante. E voltaremos novamente lá pro Reino Humano, a academia da deusa Estela. Dazael estava caminhando pela academia normalmente. E todo mundo que estava em volta estava incrédulo. Não por ele ser o Lorde Demônio, e sim por ele ser apenas um cara que tacou meteoro e falou que estava junto com a heroína no mesmo quarto. Que reputação. Mas nesse finalzinho que eu lhes digo, o último a sair do vídeo vai ter que dar o boga. E olha só quem tá de volta. Grande indiano das épocas das Índias, rapaz. Brabo dos brabos. Voltamos de novo com aquela obra de romancezinho, né? Já falei pra vocês. Quando tu for chegar na morena, tem um jeito certinho de chegar nela. Manda essa braba aqui, ó. Queria que você fosse a farinha do meu pacu. Duvido tu não conseguir casar com ela logo no dia seguinte. Sepato já vai estar com ela a vida inteira. Continuando a gente parado do vídeo passado lá de romancezinho, o Lorde General do Lorde Demônio nós aqui, ele tinha acabado de chegar a 15 km e voou muito rápido, porque tava resolvendo um problema de traição, mas isso aí não entra muito no ponto, né? E só pelo sangue que tá aqui nas carças dele, já matou o cara, tá bom. Pensando sobre isso, o Lorde Demônio pensa pra ele não se preocupar, porque além do mais, também é culpa dele por ter se esquecido de ter resolvido os problemas de casa, mas beleza. Voltando ao assunto, seu generalzinho ali fala que ele entende que naquela academia eles são livres para poder escolher sua nova classe de trabalho, mas tem algumas coisas ali que ele pode escolher. E sobre isso o Lorde Demônio lhe diz que ele quer escolher uma coisa naquele período, que seria, por exemplo, virar um exorcista de demônios. E quando o Lorde Demônio fala isso, o general olha no cartaz ali e diz que exorcista mata demônios, tá ligado? Aí que já bugou mesmo dele, né? Pra que caralho tu quer matar demônios? Tu é um demônio também? Não sei. E de repente, falando no diabo, chega quem? Nossa heroína. Falando que é bom ela escolher o negócio de exorcista, porque ela também é uma exorcista, sabe? E quando ela fala isso, o general já cai de boga lá pra trás, só que ela comenta que ela não vai matar ele. Não por enquanto, né? Sobre isso, ela diz também que vai ficar de olho no nosso Lorde Demônio, porque ela precisa saber o que ele vai fazer. Dazael, o Lorde Demônio, fica de braço cruzado e não lhe diz nada, enquanto Silva Heroína fala que se ele fizer qualquer tipo de coisa esquisita, ele vai pro saco. Isso ainda se chama de heroína? Você tá me ameaçando na cara dura aqui, ó. Coitadinha, fica até envergonhada falando que eles que estão influenciando ela. Aí, aliás, não influenciei ninguém a comer rato. Eu só tô comendo rato porque é melhor do que tijolo, então já dou uns ratinhos pra mim aí. E de repente, uma das figurantes que estavam lá atrás estavam conversando sobre a heroína, que ela tinha um namorado, e ela ficou completamente envergonhada. E Silva já cruza os braços falando pra eles não fazer nada estúpido, porque ela não quer ser taxada de namoradinha do Lorde Demônio Dazael. Não que todo mundo saiba que ele é o Lorde Demônio. E ele até comenta ali, o Dazael, falando que se misturar é a habilidade especial dele. Nós é igual arroz e feijão, na hora que eu entro no meio do prato ali já sumo, guri. E um tempo tendo se passado e fazer um pouco de treinamento. 7 horas de oração matinal dentro da igreja da academia da deusa. 7 horas de oração, meu compadre. Literalmente. Quando a Silva foi dar uma olhada pra ambos ali, os caras já tava tudo cagado. Não aguentava nem mais fazer oração. O diabo, trem ruim da peste, o dia inteiro fazendo oração nesse negócio. De um outro canto, tem dois figurantes conversando sobre o que o outro havia escolhido. O figurante mais carequinha ali fala que é paladino, porque eles usam uma armadura pesada e que isso é legal.
policial. É, grande bosta. É igual o gurizinho que fala que vai ser policial porque quer usar uma arminha. E o outro até fala ali que ele quer se tornar um exorcista, mas no meio daquilo, outro figurante aparece, dando a cotovelada em ambos que estavam junto ali, reclamando pra ele porque ele tá fazendo aquilo, né? Mas ele olha com a cara puta, perguntando se por acaso ele ousa falar com ele. Ai, não, velho. Tinha que ser mais um trombadinha. Chama eles de plebeus e assim eles saem correndo, porque ele é um nobre. Não pode cair de frente com um cara que é nobre, a não ser que tu queira perder tua casa e morar no meio da rua, né? Cadê a porta do banheiro, meu irmão? Aí é triste. E observando um pouco mais ao lado, esse figurante aqui, tapado, que é inútil, pra mim não tem sentido nenhum ele aparecer. Observa que o Dazael e mais o seu general estavam passando ali. E como não muito satisfeito, ele fez o quê? Foi pra cima e ativou sua habilidade corpo estoico, né? Querendo esbarrar nos moleques. E rapidamente ele foi e deu um esbarrão gritando que sai da frente, desgraça, menor. Quebrou os ossos, bicho, fi. Ai, meu braço, ai, quebrou os braços aqui. Ai, cadê os ossos do meu braço? Além do débil mental ficar sem os braços, o general do Lorde Demônio já fala que ele só pensa em morrer, só pode, né? Começa a ativar uma habilidade que quebra todos os vidros ali da academia, meu compadre, e sorta ali uma aura falando que ele não deveria nem sequer no mundo esbarrar no Lorde Demônio. E aqui acabou, aqui morreu todo mundo, meu compadre. Olha, eu só brincando só, pô. Eu que eu passei sem querer e bati no Z. Hoje eu sou básico, rapaziada, sou básico. Tenho que fazer algumas diferenças aqui e no próximo vídeo eu vou fazer uma obra mais interessante. Guard Pass, lá do gordinho lá. Eu já falei o nome, eu não preciso falar muito qual obra que é. Eu já fiz ela uma vez, mas vou fazer de novo porque vai ficar mais... Leite! Tá ligado, né? Eles gostam, então eu gosto, não gostamos e deixa o rato pra mim aí. Aí, antes de eu ir embora, fica com a dica. Como chegar na morena. Queria que você fosse a farinha do meu pacu. Que situação, mano.